Houve um grito e, de repente, um corpo caiu de lado no chão de barro batido, bem ali, na porta da capela pequena, dessas que ficam no alto de um morro baixo, com sino rachado e banco de madeira gasto. A lamparina tremia, a luz amarela batendo no rosto de quem ainda estava de pé e no rosto do homem que não levantaria mais. O coronel, o dono de tudo, ficou parado, por choque, porque quem tinha caído não era qualquer um. Era o braço direito dele, o homem que resolvia problema sem deixar rastro, que sabia onde enterrar segredo e onde plantar medo. E ali, naquela noite abafada, diante de meia dúzia de gente da comunidade, ele virou só carne e silêncio. E foi nesse instante que ela apareceu, uma escrava, descalça, pano simples na cabeça, olho firme demais para alguém que devia baixar a cabeça. O povo chamava de vidente, uns por fé, outros por medo, e o coronel chamava de desgraça, porque ela dizia coisas que depois aconteciam, não com espetáculo, com calma, como quem já viu antes. Ela olhou para o corpo no chão, depois para o coronel e falou baixo, mas todo mundo ouviu. Eu avisei. Faltam 8. A palavra 8 bateu no peito de cada um como se fosse pedra. O coronel tentou rir, tentou fazer o povo rir junto, mas ninguém riu, porque todo mundo ali entendeu. Aquela noite não era só sobre um homem caído, era o começo do fim. E a escrava vidente, heróica do jeito mais perigoso, tinha escolhido não fugir do futuro. Ela tinha escolhido conduzir. Muito antes daquela noite na capela, antes do corpo cair e da palavra 8 atravessar o ar como sentença, a comunidade já vivia sob um peso invisível. Era uma região de interior, afastada das grandes rotas comerciais do século XIX. Estradas de terra vermelha, carroças rangendo sob o sol, plantações que dependiam da chuva como quem depende de milagre. O café começava a ganhar força no Brasil naquela época, e com ele crescia também a figura do coronel, não militar, mas dono de terra, dono de gente, dono de destino. Ele não usava farda, usava influência. A casa grande ficava no ponto mais alto da propriedade, de onde se via quase tudo. O engenho simples, os casebres alinhados, o açude que secava nos meses ruins. Quem morava ali sabia que a vida tinha dono, e o dono tinha nome, sobrenome e olhar pesado. Foi nesse cenário que ela cresceu. Diziam que tinha nascido numa noite de tempestade, quando o rio quase transbordou e o céu parecia rasgado de trovões. A parteira jurava que a criança não chorou ao nascer, apenas abriu os olhos e ficou olhando fixo para o teto de palha, como se estivesse procurando algo além dele. Chamaram de maldição, chamaram de dom. Com o tempo, perceberam que havia algo diferente. Ela sabia quando a chuva vinha antes das nuvens aparecerem, sabia quando o gado ia adoecer, sabia quando alguém não volta ria de viagem, não falava com alarde, falava como quem comenta o tempo, e quase sempre estava certa. No começo, o coronel ignorou. Superstição de gente simples, ele dizia. Mas ignorar ficou difícil quando as previsões começaram a tocar o que ele considerava intocável. Seus negócios, seus homens de confiança, seus planos. A comunidade começou a olhar para ela com outro tipo de atenção. Não era só medo, era esperança. Porque se alguém via o que vinha antes de chegar, talvez desse para se preparar. E ela não usava o dom para benefício próprio. Não pedia nada, não ameaçava, apenas alertava. Não manda ele ir hoje, disse certa vez sobre um rapaz que levaria a carga até a vila vizinha. O coronel mandou mesmo assim. O rapaz nunca voltou inteiro. O silêncio que seguiu foi diferente. Foi aí que o coronel começou a prestar atenção, não por respeito, por controle. Ele passou a chamar a jovem até a varanda da casa grande. Queria saber o que ela via, queria antecipar problema, queria usar o futuro como ferramenta. Mas havia uma coisa que ele não entendia. O dom dela não era submissão, era consciência. Ela via o que vinha, mas não via para servir. E quando começou a enxergar coisas maiores, coisas que envolviam nomes próximos ao coronel, coisas que falavam de quedas sucessivas, ela hesitou pela primeira vez, porque prever a chuva é simples. Prever que uma estrutura inteira vai ruir é outra coisa. Foi numa dessas noites quentes, com o cheiro doce da cana moída ainda no ar, que ela teve a visão mais clara de todas. 9 silhuetas se apagando ao redor do coronel, uma a uma, não de forma rápida, não de forma igual. 9 ausências. E no centro, ele sozinho. Ela não contou de imediato, guardou por dias, observou, sentiu o peso da escolha crescer
dentro do peito. Se falasse, aceleraria o destino. Se ficasse em silêncio, se tornaria cúmplice. Ali começou a transformação. Ela deixou de ser apenas a escrava que via o futuro. Passou a ser a mulher que teria que decidir o que fazer com ele. Antes da primeira queda, antes da noite na capela, antes do número 8 ecoar diante de todos, houve uma conversa silenciosa dentro dela. E foi nessa conversa que nasceu a coragem. Porque às vezes o verdadeiro heroísmo não está em enfrentar o que já aconteceu. Está em encarar o que você sabe que vai acontecer e ainda assim escolher agir. E se você sente que essa história já está ficando pesada, respira comigo um segundo, porque o que vem agora não é sobre magia, é sobre consequência. A primeira ausência não foi surpresa para ela. Foi anunciada 3 dias antes, numa manhã abafada em que o sol parecia pesar mais que o normal sobre as costas curvadas de quem trabalhava no campo. Ela estava junto aos outros, mãos marcadas pela enxada, quando parou de repente e olhou para o terreiro da casa grande. O feitor. Ela viu ele caindo na própria sombra. Não disse em voz alta. Disse só para Dona Inácia, a mais velha do grupo, quase num sussurro. Ele não termina a semana. Dona Inácia fechou os olhos, não por descrença, por cansaço. Porque naquela época, destino era coisa que ninguém ousava enfrentar. O feitor era o braço rígido do coronel. Era ele quem decidia quem trabalhava dobrado, quem ficava sem comida, quem passava a noite preso no tronco improvisado atrás do engenho. Ele não gritava sempre, às vezes falava baixo, e isso era pior. O silêncio dele antecedia sofrimento. Num Brasil onde a escravidão ainda era lei e a dignidade era privilégio de poucos, o poder se exercia na rotina. Não era espetáculo, era hábito. Castigo virava método. Humilhação virava ferramenta. E naquela semana, como se quisesse provar que ainda mandava, o feitor escolheu um rapaz novo, Joaquim, que tinha errado na contagem dos sacos de café. O erro era pequeno, a resposta foi grande. Mandou amarrar no poste central do pátio, não para corrigir, para ensinar os outros pelo medo. Ela assistiu, não porque quis, porque obrigaram todos a assistir. O que mais doía não era o ato em si, era o riso de alguns. O jeito como naturalizavam aquilo, como se a dor alheia fosse só parte da paisagem, como a cerca de madeira ou o curral. Ela sentiu algo diferente naquele dia. Não era só visão, era indignação. Quando o feitor passou por ela mais tarde, limpando as mãos como se tivesse feito um trabalho qualquer, ela levantou o rosto e disse num tom que não tremia: "O senhor devia ir rezar." Ele riu. "E você devia aprender seu lugar." Na madrugada do terceiro dia, o cavalo dele voltou sozinho, sem ele. Encontraram o corpo numa ribanceira próxima ao rio. Disseram que o animal se assustou, que foi descuido, que a estrada era traiçoeira à noite. Mas quem morava ali sabia. A estrada sempre foi a mesma. O que mudou foi o tempo. O coronel não chorou, não demonstrou nada. Mandou preparar o enterro rápido, sem alarde. Diz que tragédias acontecem, mas naquela noite ele olhou para ela de um jeito diferente. Não mais como superstição, como ameaça. E ali começou a primeira rachadura. A comunidade sentiu. Não comemoraram em voz alta. Ninguém era tolo. Mas havia um silêncio diferente no ar. Um silêncio menos sufocado. Joaquim andava mais ereto. Dona Inácia cantou baixinho enquanto cozinhava. Pequenas coisas, grandes mudanças. Só que junto com a leveza veio o medo. Porque se o feitor tinha partido, quem seria o próximo? Ela sabia. Faltavam 8, mas cada ausência carregava peso próprio. Não era vingança cega. Era consequência acumulada. E aqui eu preciso te pedir para se inscrever e deixar o like, porque essa história ainda tem muito o que acontecer. Porque o que vinha não era mais acidente, era ajuste. E o coronel começava a perceber que, pela primeira vez na vida, havia algo que ele não podia controlar: o futuro. Depois da terceira ausência, porque sim, já eram 3, o ar da comunidade mudou. Não era mais só medo, era expectativa. O coronel começou a dormir pouco. Mandava reforçar cercas, revisar arreios, verificar telhados. Qualquer detalhe podia ser ameaça. Ele já não confiava na estrada, nem no estábulo, nem nos próprios homens. Mas ainda confiava em si. Achava que controlava a narrativa. Foi numa tarde abafada, quando o céu estava pesado de nuvens, mas não chovia, que ela teve a visão mais longa até então. Não foi rápida como as outras, foi detalhada. Ela estava
sentada perto do açude quase seco, lavando roupa, quando o mundo pareceu desacelerar. O som das cigarras ficou distante. A água nas mãos dela ficou fria demais. E então veio. Ela viu a varanda da casa grande vazia. Viu o coronel andando de um lado para o outro, sozinho, sem os homens que sempre o cercavam. Viu cartas rasgadas no chão. Viu a cadeira de balanço parada, imóvel como nunca antes. Depois, viu algo mais inquietante. Uma mulher chorando dentro da casa. Não era qualquer mulher. Era a esposa do coronel. E ao lado dela, um lenço branco no chão. A imagem mudou. Ela viu o filho mais velho, o orgulho do coronel, partindo para a vila maior com 2 capangas. Viu discussão, viu pólvora no ar. Não viu o desfecho exato, mas viu ausência, um retorno incompleto. E então, a última parte da visão foi a mais forte. O próprio coronel, sentado na escadaria da capela, o mesmo lugar da primeira queda, olhando para o vazio como quem finalmente entende algo tarde demais. Quando voltou a si, o sol já estava mais baixo. Ela respirava rápido. Não eram acidentes isolados, era desestruturação. Naquela noite, ela tomou uma decisão diferente das anteriores. Em vez de avisar alguém secundário, ela pediu para falar diretamente com o coronel. Foi levada até a varanda. Ele estava sentado, copo de cachaça na mão, olhar duro. "O que você quer agora?" perguntou, tentando parecer indiferente. Ela respirou fundo. "Seu filho não deve ir para a vila essa semana." Ele congelou por um segundo. "E por quê?" Ela hesitou. Não podia contar tudo. Nem devia, porque se ele for, a casa vai ficar mais vazia do que o senhor imagina. Silêncio. O coronel se levantou devagar. "Você está ameaçando meu filho?" "Eu estou tentando evitar." Ele aproximou o rosto dela com força, segurando pelo queixo. "Você está causando isso?" Ela manteve o olhar firme. "Eu só vejo." Ele soltou, mas algo na postura dele mudou. Pela primeira vez, havia medo verdadeiro. Não da morte, da perda de controle. "E aqui deixa eu te perguntar uma coisa, mas responde mesmo, tá? Você acredita que saber o futuro é bênção ou é condenação? Porque para ela, naquele momento, era peso. Ela podia ficar calada, podia deixar acontecer, mas escolheu falar. E o filho do coronel ouviu escondido. Na manhã seguinte, contrariando o pai, decidiu provar que não tinha medo de profecia nenhuma. Montou no cavalo e partiu rumo à vila. Ela sentiu no peito quando ele atravessou o portão. Sentiu como se algo tivesse sido selado. A visão não mostrava tudo, mas mostrava o suficiente. E agora não eram apenas homens de trabalho envolvidos. Era família. E quando o destino começa a tocar o que o poder mais ama, o desespero se torna perigoso. Faltavam menos do que o coronel imaginava. E o futuro já estava em movimento. O filho voltou 2 dias depois, mas não como saiu. A vila maior ficava a algumas léguas dali, onde havia cartório, comércio mais ativo e homens que não curvavam tanto a cabeça. Era comum que o filho resolvesse pendências financeiras por lá, cobrasse dívidas, reafirmasse o nome da família. Ele saiu rindo, zombando da profecia. Voltou carregado, não falava, não olhava. Os 2 homens que o acompanhavam estavam pálidos. Contaram uma versão confusa, discussão numa venda, provocação de antigos rivais, pólvora disparada no calor do momento. Disseram que ele foi atingido pelo próprio impulso, que tudo aconteceu rápido. Mas a comunidade sabia que aquilo não era só briga, era consequência acumulada. Quando o coronel viu o filho estendido na sala principal da casa grande, o mundo dele não fez barulho. Não houve grito, não houve escândalo. Houve um silêncio absoluto. O tipo de silêncio que não aceita testemunha. Ele dispensou todos. Ficou sozinho. E pela primeira vez, não parecia dono de nada. Ela observava de longe, do terreiro. Sentiu o peso da visão se concretizando. Não sentiu alegria. Não sentiu satisfação. Sentiu algo mais complexo. Tristeza. Porque cada ausência era uma rachadura numa estrutura construída sobre medo. Mas ainda assim, era ausência. Naquela noite, o coronel mandou chamá-la outra vez. Ela entrou na sala onde o filho estava coberto por um lençol claro. A esposa do coronel chorava em silêncio num canto. O homem que sempre comandou tudo estava sentado na cadeira, olhos vermelhos, mãos tremendo levemente. "Você viu isso também?" ele perguntou. Ela não respondeu de imediato. "Eu vi que se ele fosse, a casa ficaria mais vazia." Ele respirou fundo, tentando segurar algo que escapava. "Você podia ter impedido." "Eu tentei." Ele se levantou abruptamente. "Não! Você gosta disso? Você gosta de ver meu mundo cair?" Ela deu um passo à frente. A
A voz dela não subiu. O seu mundo já estava caindo. Eu só enxerguei antes. A frase atravessou a sala como lâmina. A esposa do coronel levantou o rosto pela primeira vez e encarou a jovem vidente. Não havia ódio naquele olhar. Havia compreensão dolorida, porque no fundo ela sabia. Sabia que o marido colecionava inimizades. Sabia que decisões tomadas no orgulho sempre cobram preço. Na madrugada seguinte, algo diferente aconteceu. Alguns trabalhadores se reuniram discretamente atrás do engenho, não para celebrar, mas para conversar. O medo começava a dividir espaço com reflexão. Se até o filho do coronel não estava fora do alcance do destino, então talvez ninguém estivesse. Ela caminhou até o grupo. Ainda não acabou, disse baixo. Dona Inácia fechou os olhos. Quantos faltam? Ela demorou para responder. 4. Um vento leve passou entre eles, levantando poeira do chão. E aqui eu te peço uma coisa, mas só se fizer sentido para você. Deixa um like agora, não por mim, mas porque essa parte da história marca a virada. A partir daqui, não é mais sobre poder, é sobre queda. O coronel, dentro da Casa Grande, começou a fazer o que sempre fez diante do medo: endurecer. Mandou reforçar vigilância, mandou investigar rivais, mandou pressionar famílias que deviam favores. Quanto mais ele tentava segurar o que restava, mais acelerava o que vinha. E ela teve outra visão naquela noite. Não foi de queda física, foi de isolamento. Viu o coronel caminhando pelo próprio terreiro sem que ninguém baixasse a cabeça. Viu portas fechadas para ele. Viu o nome dele sendo dito sem reverência. Viu algo que para um homem como ele era pior que qualquer ausência: esquecimento. Ela entendeu então que as 9 perdas não eram apenas pessoas, eram pilares. Cada uma sustentava uma parte da autoridade dele. Quando a última caísse, não sobraria nada além de um homem comum. E talvez essa fosse a parte mais difícil de aceitar, porque perder poder é uma coisa. Descobrir que você nunca foi maior do que os outros é outra completamente diferente. Faltavam 4 e o tempo já não andava. Corria. A segunda ausência veio carregada de ironia. Depois da partida inesperada do feitor, o coronel decidiu trazer alguém mais firme. Um homem de fora, vindo de outra fazenda distante, conhecido por manter ordem com mão pesada e olhar frio. Chegou montado num cavalo alto, botas reluzindo, chicote pendendo da cintura como extensão do braço. Chamava-se Ramiro. Nos primeiros dias, fez questão de demonstrar autoridade. Reuniu todos no pátio, falou sobre disciplina, sobre produtividade, sobre respeito ao dono da terra. Disse que ali não havia espaço para rebeldia nem superstição. Quando alguém mencionou a vidente, ele soltou uma gargalhada curta. Futuro se faz com força, afirmou. Ela observava em silêncio, mas naquela noite o futuro não veio como imagem. Veio como sensação, um peso no peito, um estalo na mente. Viu fogo, não grande o suficiente para consumir tudo, mas suficiente para mudar o rumo de uma história. Na manhã seguinte, ela se aproximou da cozinha da Casa Grande e falou com uma das empregadas, que tinha medo demais para encará-la. Não deixem lamparina acesa no depósito de algodão. A mulher engoliu seco. Você viu? Ela assentiu. O aviso chegou ao coronel por meio de cochichos. Ele já estava irritado com as conversas sobre a primeira queda. Mandou chamar Ramiro. Vigie o depósito, ordenou. Se acontecer qualquer coisa, quero saber quem anda espalhando essas ideias. Naquela semana, Ramiro intensificou a vigilância. Revistava casebres, revirava pertences, humilhava quem ousasse olhar nos olhos dele. Uma noite, encontrou um pequeno amuleto. As 4 ausências finais não vieram como tempestade, vieram como erosão. O terceiro homem de confiança do coronel decidiu partir para outra região, depois que começou a perceber que estar ao lado dele era carregar alvo invisível nas costas. Disse que ia buscar novas oportunidades. Nunca mais voltou. Não foi levado pela violência, foi levado pelo medo. O contador da fazenda, homem que cuidava dos números e escondia prejuízos sob letras bonitas, caiu em desgraça quando dívidas antigas vieram à tona. Fornecedores da Vila Maior fecharam crédito. O nome do coronel, antes respeitado, passou a ser questionado. Sem apoio comercial, a estrutura financeira começou a ruir. Depois veio o aliado mais antigo, vizinho de terras, parceiro de negócios e de imposição sobre a comunidade. Ao perceber que o prestígio do coronel estava enfraquecendo, tratou de se afastar
confessar publicamente. Disse que precisava proteger a própria família. Na prática, abandonou-o. E por fim, a última ausência não foi física, foi simbólica. A esposa. Ela não morreu, não foi levada por tragédia, mas depois da perda do filho, depois de assistir à queda sucessiva dos pilares do marido, algo dentro dela se desligou. Passou a viver dentro da mesma casa, como se estivesse distante quilômetros. Não discutia, não questionava, não defendia mais. O coronel ficou só. Não porque todos desapareceram da terra, mas porque ninguém mais orbitava em torno dele. A comunidade, antes curvada pelo hábito do medo, começou a respirar diferente. Não houve revolta armada, não houve levante, houve consciência. As pessoas passaram a se ajudar mais entre si. Pequenas trocas, pequenos acordos, pequenas resistências silenciosas. Ela observava tudo, não como causadora, mas como testemunha de algo maior. Na última vez que o coronel a chamou, já não havia arrogância na voz. Ele estava sentado na escada, ria da capela, exatamente como ela tinha visto na visão. O entardecer tingia o céu de laranja queimado. O sino rachado balançava com o vento leve. Acabou? Ele perguntou. Ela ficou ao lado dele, não abaixo. Acabou o que precisava acabar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Você fez isso. Ela olhou para o horizonte. Eu vi e não podia mudar. Ela respirou fundo. Eu tentei avisar quando ainda era escolha. Ele abaixou a cabeça. Pela primeira vez, parecia apenas um homem envelhecido, não um dono de destinos. Eu sempre achei que força resolvia tudo. Força constrói medo, ela respondeu, mas não constrói permanência. O vento passou entre os dois. Nenhuma ponta ficou solta. As 9 ausências tinham explicação. Consequência de decisões, de arrogância, de abuso naturalizado por anos. Não foi feitiço. Não foi vingança cega. Foi estrutura colapsando sob o próprio peso. Com o tempo, o coronel vendeu parte das terras. Perdeu influência. Tornou-se figura quase esquecida, mencionado apenas em histórias antigas, como exemplo do que acontece quando o poder se afasta da humanidade. E ela continuou ali por mais alguns anos. Mas já não era vista como maldição, era vista como consciência. Quando a escravidão começou a dar sinais de enfraquecimento no país, décadas que precederam a libertação formal, a comunidade já estava diferente, mais unida, mais atenta, menos inclinada a aceitar humilhação como destino. Ela não libertou todos sozinha, mas ajudou a abrir os olhos. E talvez esse tenha sido o verdadeiro heroísmo. Não prever quedas, mas usar o que via para alertar, para tentar impedir, para plantar reflexão onde antes havia só medo. Antes de encerrar, deixa eu te perguntar algo sincero. Você acha que o coronel foi destruído pelo futuro ou pelas próprias escolhas? Essa história não é sobre magia, é sobre responsabilidade. O futuro nunca foi inimigo dele, foi espelho. E às vezes, o que mais destrói um homem não é o que acontece com ele, é o momento em que ele finalmente entende por quê.